você falava sobre essas possibilidades de precarização, porque quando se fala em mudanças na CLT, quase sempre significam reduzir direitos dos trabalhadores, né? Mas você citou negociações que são feitas e que não são validadas pela Justiça. Como é que acontece isso? Por exemplo, jornada de trabalho. Olha, a legislação estabelece o limite máximo da jornada diária e estabelece também o limite de horas extra, até o limite de jornada semanal de 44 horas, dentro do limite das 44 horas semanais. É possível, no entanto, já existem sindicatos que negociam com empresas a modulação dessa jornada, ou seja, dentro desses limites, estender a jornada em determinados períodos e reduzir em outros, constituindo, por exemplo, o banco de horas, e utilizando-se dessas horas acumuladas lá na frente. Então, essa é uma possibilidade real. Qual é a questão que se discute hoje? É se nós vamos ou não alterar esse limite legal das 8 horas diárias e das 44 horas semanais. Porque falar em 12 horas, por exemplo, só seria possível diante de uma alteração desse preceito, que é um preceito constitucional. Há outras possibilidades de modulação também, por exemplo, descanso, o intervalo do horário de almoço, como eu mencionei. É possível se imaginar uma redução do tempo necessário para a recuperação do trabalhador, mas isso supõe, como eu disse, um poder de contratação, de negociação entre sindicatos e empresas. Nessa sua avaliação aí de toda a nossa legislação trabalhista, por que o contrato, por exemplo, a jornada ininterrupta de 6 ou de 7 horas é tão pouco comum no Brasil e ela é tão comum na Europa, é tão comum nos Estados Unidos? Lá, na verdade, é quase que a maioria a jornada contínua, sendo reduzida, sendo, portanto, de 8 horas. Por que a gente não tem essa jornada assim? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, nada impede que nós adotemos regimes de jornada contínua, de 6 horas ou mesmo de 4 horas. O limite da legislação é com relação ao máximo de horas diárias, não ao mínimo. Há setores que já adotam isso. Por exemplo, o setor de call center, há um regime que é um regime de 6 horas. Os bancos também trabalham com jornadas de 7 horas. Enfim, tem vários setores que já adotam essa possibilidade, mas isso é possível também de se tentar estender a outros setores de atividade econômica. Há setores, no entanto, que pela natureza da ocupação ou da atividade, que as empresas preferem manter turnos de 8 horas a adotar o regime das 6. Mas vamos dar uma olhadinha no que pensam dois senadores que a gente ouviu sobre esse assunto, o senador Ricardo Ferraz e a senadora Vanessa Graziotin. Existem muitos pontos que farão parte deste debate. O que nós precisamos nesse debate é assegurar a manutenção das conquistas e aperfeiçoar tantas outras que façam sentido nessa conjuntura, considerando as mudanças e as transformações no mundo do trabalho. Pode pegar desde o seu nascimento até agora, a quantidade de leis que foram aprovadas, alterando a CLT e trazendo-a para a atualidade, não é? Agora, diferentemente disso, o grande objetivo deles é acabar com a CLT. É aquele projeto simples de um único artigo, mas que coloca que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Isso significa dizer que, na prática, poderão aumentar a jornada de trabalho diária para até 12 horas, não apenas em casos específicos, mas em todos os casos. A jornada de trabalho poderá ser aumentada de 44 para 48 horas semanais. Então, infelizmente, todo o debate que gira em torno da CLT é para retroceder no direito dos trabalhadores. Bom, são duas posições que a gente vê aí, a da senadora Vanessa, de certa forma, corroborando o que você já tinha dito, né? Quando se fala nessas mudanças, elas, em geral, vêm para tentar flexibilizar de fato os direitos dos trabalhadores, e o senador Ferraz falando em mudar aquilo que pode ser melhorado. O que é que você avalia que pode ser melhorado sem prejudicar os direitos dos trabalhadores? Olha, é uma equação difícil, como eu te disse, quer dizer, pela gama de interesses que a reforma envolve, pela gama de atores que esse debate envolve. Mas eu acho que é possível modular a aplicação do direito em alguns casos. Acho que é possível e desejável se ampliar a negociação coletiva, mas insisto, só é possível falar em negociação coletiva
ou seja, em favorecer a negociação coletiva em contraposição à lei, se houver uma forte representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, uma legislação de proteção contra a dispensa imotivada e mecanismos de solução voluntária de conflitos, de tal maneira que você consiga arbitrar e resolver esses conflitos, de preferência no próprio local de trabalho, com a interveniência da representação vinculada ao sindicato. Sim. Sem isso, insisto, negociado sobre a lei na verdade, um artifício para quebrar o direito individual. Sindicatos. A gente tem uma legislação que prevê um sindicato único por categoria, mas na prática isso não está mais acontecendo. Você tem sindicato sendo dividido, você tem sindicato que é um nome levemente diferente. Como é que está essa questão do Na sindicato? verdade, a situação é paradoxal, porque você tem uma garantia de unicidade, um único sindicato numa base econômica, numa categoria profissional, mas o conceito de categoria foi fragmentado de tal forma que dentro de uma mesma empresa você tem uma gama de sindicatos. Os processos... Isso enfraquece. Isso enfraquece enormemente o poder de negociação. Ao mesmo tempo, esses sindicatos detêm o monopólio da representação dos trabalhadores que eles representam e têm ainda o monopólio da arrecadação. Da mesma forma, isso acontece com a representação patronal. Fala-se muito do sindicato dos trabalhadores e pouco da representação patronal. Que também, por incrível que pareça, tem sindicato, E né? também tem muito sindicato e muito sindicato de carimbo também. Então, qual é o problema aí? Para que você resolva essa questão, o modelo de contratação tem que levar em consideração o sindicato da categoria preponderante dentro de uma empresa. Por exemplo, se o setor é um setor metalúrgico, quem negocia o contrato, que prepondera, quem lidera o processo de contratação, são os metalúrgicos. Tá? Então não é a vigilância, não é o AC em conservação, certo? Não é o pessoal da manutenção. Então, acho que esse